Estamos dando continuidade ao que nós concluímos, finalizamos na aula passada. Aqui a Gemara ela só conclui a diferença que nós temos entre dois tipos de penalidades. Tem um tipo de penalidade que eu não preciso da sentença do Beit Din para que ela exista, a pena ela já existe mesmo antes da sentença. O que o Beit Din vai fazer é só, enfim, falar que a pessoa está devendo isso, mas não que o Beit Din cria a sentença, né? Ela já tem a penalidade já existe mesmo antes da sentença pelo Beit Din, mesmo antes do Beit Din sentenciá-la. E existe penas que não, que somente depois que o Beit Din, que o tribunal Sinédrio judaico sentencia a pessoa para aquela pena, aí a partir de agora ela tem a lei de que ela tem que cumprir esta pena, que ela tem, enfim, a pena de morte. A pena de morte é um caso, né? Mas só falando, então que a gente precisa do Beit Din para depois a pessoa realmente ter esta lei. Antes do Beit Din sentenciá-la com esta lei, ela ainda não tem esta sentença, quer dizer, ela não é passível desta penalidade antes de ser sentenciada com esta penalidade pelo Beit Din. Antes do Beit Din sentenciá-la com esta pena. E qual é este caso? Qual é este caso que eu preciso do Beit Din? E somente depois que o Beit Din sentenciou a pessoa, aí ela é passível daquela pena, mas antes disso, quer dizer, antes disso ela não tem esta penalidade. Um caso foi a pena de morte e outro caso foi a multa. Pena de morte, antes da pessoa ser sentenciada, a pena de morte, ela ainda não tem a lei de ser morta. Ela ainda não tem o castigo ainda de ser morta. Depois que o Beit Din castiga ela, sentencia ela com esse castigo, a partir de agora ela é uma pessoa que ela tem essa sentença, que ela tem essa lei de ser morta. Mas antes disso ela não teria esta lei. Quer dizer, o Beit Din ele cria, através do Beit Din, ele, ao sentenciar, na realidade o Beit Din não está só revelando, não está só falando, essa sentença dele, enfim, ele está na verdade criando, através do que o Beit Din fala, a partir de agora ele tem esta sentença. E a multa é a mesma coisa, multa é aquela lei, né, que a multa significa algo que você paga além do valor do próprio roubo, além do valor do próprio roubo. Em relação à multa, eu preciso da sentença do Beit Din, para depois o cara ser passível de pagar a multa. Antes do Beit Din sentenciá-lo de pagar a multa, o cara ainda não é considerado como uma pessoa que tem que pagar a multa. Ele ainda não tem que pagar a multa. Só depois que o Beit Din sentencia